Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus esteja com cada um. Vamos refletir hoje a passagem que está em João, capítulo 16, versículos do 5 ao 11. Que o Espírito Santo venha nos encher, venha nos tocar, nos conduzir, nos renovar. Que possamos ser transformados por meio do Espírito Santo e que possamos compreender essa palavra de Deus, em especial do dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos pegar juntos João capítulo 16, versículos do 5 ao 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo, a verdade é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje vem Jesus falar sobre a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição e a ida ao céu, a sua ascensão. Então ele vem falar aos discípulos que é importante que ele vá ao Pai para enviar o defensor, ou seja, o Espírito Santo. E ele que nos envia o Espírito Santo. Ele nos envia para que nós possamos compreender o que é o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque muitas vezes nós pecamos, nós nos afastamos de Jesus. Por quê? Porque em algum momento nós preferimos acreditar mais naquilo que nós vemos, mais naquilo que nós sentimos do que em Jesus. E essa é uma palavra forte que Jesus vem falar. Pecado porque não acreditaram em mim. Porque se acreditar realmente em Jesus, nós procuramos se afastar da ocasião do pecado. Porque nós somos humanos, muitas vezes nós deixamos a nossa humanidade prevalecer enquanto Deus habita em nós. Deus quer que nós sejamos renovados, busquemos fugir do pecado, das ocasiões de pecado, mas muitas vezes nós preferimos confiar em nós mesmos, confiar em nossos instintos, em nossos sentimentos e deixamos de lado quem? O mais precioso, Jesus, a verdade encarnada. Aquele que veio para nos salvar e que envia o Espírito Santo para abrir a nossa mente, para que nós possamos compreender tudo aquilo que Ele passou, tudo aquilo que Ele nos fala, tudo aquilo que Ele viveu e pede para nós vivermos. A justiça, para compreender a justiça, porque vou para o Pai de modo que não mais me vereis. Ou seja, Ele mandando o Espírito Santo para que os apóstolos cheios tenham a certeza de que ele está junto do Pai. Ele foi junto do Pai e ele permanece com o Pai. E assim, por meio do Espírito Santo, nós acreditamos naquilo que nós não vemos. Como ele fala em outra passagem, bem-aventurados aqueles que acreditam sem ter visto. Então, assim nós, por meio do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo,
Deixando-se conduzir por Ele, nós nos abrimos e assim Ele age plenamente e nos revela o que é o pecado, o que nos afasta de Deus, o que é a justiça que cabe a Deus. E, por último, Ele coloca o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Então o julgamento não cabe a nós, cabe a Deus, e Deus já fez o seu julgamento e já condenou o chefe desse mundo, que é o diabo, o demônio, aquele que se afastou de Deus por ganância, por egoísmo, quis ser mais do que Deus, quis confiar mais nele, quis confiar só nele. É aí que vem o pecado, é aí que o demônio foi condenado, porque faltou a ele humildade. Então, precisamos o quê? Buscar o Espírito Santo para que ele nos revele todas essas coisas e nos dê a humildade. E por meio da humildade nós podemos compreender tudo aquilo que Deus nos pede, nos coloca. Podemos nos desdobrar das nossas vontades, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e que muitas vezes deixam de lado toda essa humildade, e é o que mais precisamos para buscar a Deus, a humildade de aceitar que Deus é a única verdade, Deus é o único caminho. Somente por meio dele nós podemos sair das ocasiões de pecado, somente por meio dele nós iremos buscar a justiça, e por meio dele nós sabemos que o julgamento só cabe a Deus. Não cabe a nós julgar, mas ser humildes e amar. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, que assim como fostes ao Pai e permanece ao lado dele, que o Seu Espírito Santo venha nos preencher, venha nos defender de nós mesmos, venha nos defender das ocasiões de pecado, nos tirar de tudo aquilo que nos afasta de Deus, e que saibamos ter a humildade e ceder, e saber que a verdadeira paz, a verdade plena só encontramos em Ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus nos abençoe e nos guarde. Volte para nós seu olhar misericordioso, se compadeça de nós e nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.